Tudo aquilo que você acreditou na sua vida que fosse Deus está desmoronando. Eu cansei de ouvir profecias que não se cumpriram. Porque na CCB é só aquelas palavras genéricas que quem é da CCB e não tá com os olhos abertos, a gente quer defender a instituição. Olá pessoal, meu nome é Jennifer, eu sou casada, sou mãe e aqui nesse canal eu quero conversar sobre Jesus, conversar sobre o reino de Deus e também eu quero contar para vocês como que eu saí de uma das maiores seitas do Brasil. E pasmem, eu achava que eu estava numa igreja bíblica, numa igreja santa, porém, depois do Espírito Santo me despertar alguma parte da minha família, nós decidimos sair. E também eu quero ajudar as pessoas que estão nessa seita, que estão também com dúvidas. Aqui vai ser um canal que a gente vai conversar sobre tudo isso e vai ajudar também. Porque para quem estava numa seita, é preciso de ajuda, porque assim como eu também precisei de ajuda e ainda preciso, né? Porque uma vida inteira estando numa seita, é difícil depois você saber como caminhar, saber como seguir com a sua vida. Ficam traumas, fica decepção, fica uma bagagem muito pesada. Mas aqui a gente vai conversar sobre tudo isso e eu quero que vocês venham junto comigo nessa. Para contextualizar como foi a minha vida até o dia de hoje, um breve relato. Quando eu nasci, meus pais não eram cristãos praticantes. Minha mãe, a família dela então toda era dessa seita, CCB, Congregação Cristã no Brasil, e meu pai não tinha uma religião. Mas eu sempre, mesmo minha mãe ainda não sendo batizada na época da minha infância, graças a Deus eu tive uma infância livre, eu fui uma criança muito feliz, abençoada, e isso não tem como agradecer a Deus. Porém, quando eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe batizou nessa igreja. E daí, desde então, a vida foi pautada nisso, né? Minha mãe frequentando muito a igreja, minha mãe ia muito, muito mesmo. E eu sempre tive aquela visão assim, que na verdade é passado inconscientemente, de que eu tenho que me batizar, porque enquanto eu não sou batizada, eu não sou salva. Então eu vivi a minha adolescência, na verdade a minha infância, porque eu escutava isso, adolescência, e até a vida adulta. Então eu me casei com 23 anos, e depois quando eu tinha, todo ser humano chega uma fase da vida que busca Deus, que quer conhecer mais a Deus, e a referência de Deus que eu tinha era a CCB, porque era a igreja que a minha família ia. Então, na verdade, eu não busquei a Deus, assim, uma individualidade, eu fui pela tradição, como algumas religiões fazem, né? Vai pela tradição. E daí eu mudei totalmente as minhas vestes, aquele jeito que vocês já sabem que a CCB faz. Eu não cortei meu cabelo, me acusava de cortar o cabelo, um peso terrível pra mim era o cabelo, porque é uma coisa que eu sempre gostei de cortar. Eu fazia os usos e costumes assim como a CCB pede, né? Assim como eles exigem que a gente faça. E daí eu tive meu primeiro filho também nesse contexto, e também depois eu tive o segundo filho. Em meados de 2019, minha mãe, minha tia, nós começamos a ver pregações da internet, como o pastor Paulo Júnior, o pastor Hernandes, também o Nicodemos, dentre outros, mas mais era o Paulo Júnior mesmo. Sempre ele com conhecimento bíblico, falava sobre referências bíblicas e a gente ficava abismado, porque aquilo não fazia parte do nosso cotidiano. Porque para quem é da CCB, sabe o que eu tô dizendo. Lá, a maioria das pessoas, na verdade, não leem a Bíblia. Só esperam do culto e depois, na verdade, das profecias que vêm do texto bíblico. Em 2019, como eu disse, a gente já começou a ver esses vídeos. Aí veio 2020, a pandemia, e as igrejas fecharam. E daí, com tudo isso, aí ficou mais claro e mais nítido ainda o quanto a CCB estava por fora de tudo. Porque ela não estava preparada para ter um culto online, foi tudo feito rápido, sendo que ela pregou tanto tempo que era contra a televisão. Então, tudo isso foi acontecendo. Eu fiquei durante 9 anos na CCB. Eu me batizei em 2015 e saí no final do ano passado, de 2024. Então, foram 9 anos. E vendo as pregações do Paulo Júnior, eu vi a diferença da CCB. Porque na CCB é só aquelas palavras genéricas. E depois eu comecei a analisar os cultos da CCB, que sempre eram aqueles jargões, como por exemplo, a porta que tá aberta eu vou fechar, você vai derrotar o gigante,
Então isso foi me incomodando muito. Então, na verdade, eu ia na igreja mais para cumprir o protocolo do que para buscar algo para mim. Mesmo porque eu nunca fui uma pessoa de conseguir pegar alguma palavra para mim, porque eu nunca senti aquela tal coisa que todo mundo sente, entendeu? Então eu me julgava muito. Na verdade, esses 9 anos que eu estive na CCB era um julgo muito pesado, porque eu não me sentia salva, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Eu achava assim, vamos andando, na frente eu vou ver o que vai dar, sabe? Porque eu não sabia nada. Na verdade, depois, como eu falei do Paulo Júnior, eu até fiquei um pouco com implicância com ele, porque quem é da CCB e não tá com os olhos abertos, a gente quer defender a instituição, defende mais a instituição do que Jesus. E isso é errado. E a gente vê muito por aí na internet, que agora está havendo muitas pessoas que estão falando as verdades da CCB, escancarando a verdade da CCB, e agora tá vindo muito à tona tudo o que está acontecendo, né? Tudo que acontece lá. O do Paulo Júnior, eu peguei implicância com ele, porque ele, na verdade, ele contestava tudo aquilo que a CCB ensina. Que falava das heresias, ele falava que... Eu lembro que uma coisa que ele me falou, que eu fiquei muito irada na época, quando eu estava lá ainda, que ele falou que não existia mais profecias. Aí eu pensei, nossa, mas ele não conhece a CCB, porque na hora que ele conhecer a CCB, ele vai ver que existe sim profecias. Só que, na verdade, ele já conhecia a CCB e muitos membros que eram da CCB já estavam frequentando a igreja dele. Inclusive, muitas heresias ele descobriu através dessas pessoas. Então, eu ficava assim, eu me inscrevia no canal dele, desinscrevia porque me entrava em conflito comigo, né? Então, quando eu entendi que era uma seita, eu comecei a ver muitos vídeos na internet, o Espírito Santo foi me despertando aos poucos, eu já ia na igreja, sempre, assim, eu ia toda semana, mas aí eu já comecei a querer não ir tanto, só que eu não entendia o que era, eu nunca passou na minha cabeça que um dia eu iria sair da CCB, nunca. E um dia... vendo vários vídeos dos críticos da CCB, tinha dias que eu ficava o dia inteiro vendo, e um dia mexeu muito comigo, que foi um vídeo de um irmão, que ele acho que foi o Josafá que entrevistou ele, eu não vou me lembrar do nome dele agora, mas ele imitou as pregações da CCB. Aí eu lembro que o Josafá falava assim, agora manda uma palavra aí de bênção, aí ele imitava. Manda uma palavra aí de doutrina assim, da CCB, aí ele imitava. Então isso me deu um clique, eu falei, gente... Qualquer um pode imitar, não é de Deus, não é o Espírito Santo falando. Então aí veio as várias fases, né, que a gente fala, que veio a revolta, a decepção, a raiva. É um luto, né, porque tudo aquilo que você acreditou na sua vida que fosse Deus está desmoronando. Com isso tem um novo nascimento, que daí você... se entende como pecadora, porque na CCB eles não falam que a gente tem pecado, eles falam que a gente tem faltas. Aí você entende como pecadora, entende o sacrifício de Jesus na cruz, porque também, voltando, na CCB eles não gostam de cruz, não gostam de jeito nenhum. Eles não creem, na verdade eu já ouvi muitas pregações que eles não creem no Jesus crucificado, que eles creem no Jesus ressuscitado, sendo que na cruz está todos os nossos pecados, foi o sacrifício de Jesus. E quando a gente se converte verdadeiramente ao Evangelho, a gente entende a obra da cruz, o quanto foi importante Jesus ter carregado os nossos pecados. Então, irmãos, saiu dessa seita, na verdade, meus pais, minha irmã, meu cunhado e também uma tia minha saiu. Todos saíram pelo Evangelho, muitas, inclusive quando a gente saiu, foi um alvoroço, assim, muita gente ficou surpresa, pessoas choraram muito porque não entendem, acham que só na CCB tem vida, só que não, nós estamos descobrindo uma vida pós-CCB, e é muito melhor viver sem as amarras da religião, sem aquela questão de se sentir culpado. É claro, quem ama Cristo vai viver uma vida decente, a gente sabe como viver, não precisa ninguém impor para você andando com Cristo, o Espírito Santo vai te direcionando. Só que lá é tudo assim, você entra nessa seita e você já vai com aqueles moldes, né? É cabelão, é saiona, e isso tudo a gente vê que não diz nada sobre Jesus, diz só sobre religião,
E igual, na verdade, os fariseus eram, né? Só apontam também os erros das pessoas. Eu cansei de ouvir profecias que não se cumpriram, profecias hereges, palavras, meu Deus do céu, aqueles jargões que chega um ponto que a gente não consegue mais ficar. Então, eu fui no culto, no último culto que eu fui, que eu nem sabia que era o último, ele testemunhou dizendo que ele, enfim, ficou buscando a tal palavra para ele casar e ele ganhou 40 panelas de pressão e foi tudo aquela preparação. Ai, meu Deus. Sabe, uma heresias, porque pensa bem, ficar buscando a palavra, isso também era uma coisa pesada da CCB. Buscar a palavra para fazer negócios, para casar, sendo que quantas a gente já viu que não deu errado? Quantas? E quando eles falam que não dá errado, é porque não era, vamos supor, você busca a palavra, daí não acontece com você, aí falam que você não buscou direito, ou você não estava na comunhão. Então a gente, na verdade, quem é da CCB se sente cansada, é um cansaço sem saber que está cansado. A gente só descobre isso quando a gente realmente sai. Então, irmãos, uma tia minha, que inclusive foi essa que saiu junto conosco também, ela buscou, pesquisou através dos podcasts também. Os podcasts ajudam muito, podcasts de ex-CCBs ajudam muito a gente a ter um direcionamento. Eu acredito que é o Espírito Santo que age na vida dessas pessoas. E ela viu uma igreja bíblica, que era uma igreja igual a gente estava buscando, que ensina a palavra de Deus. Nós estamos indo nessa igreja, estamos gostando muito, estamos aprendendo, porque quem sai da CCB sai menos zero de Bíblia, menos zero de tudo. Então, assim, até eu sinto em mim, assim, uma pressa em querer aprender, porque eu estive 9 anos numa seita, então eu não sei nada da Bíblia, não sei nada de Jesus, eu estou aprendendo. Então, eu anotei aqui alguns pontos para falar sobre o que tem na CCB, e só quem viveu lá sabe o que eu tô falando, e como que é herege isso, e que Deus não se agrada e tá, na verdade, que tá contra tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. Por exemplo, lá na CCB, o estudo bíblico, eles não gostam de estudo bíblico, tudo lá é revelação, tudo lá é sempre, a gente busca a palavra, até meu marido, ele não era da CCB, mas ele falava, nossa, até para comprar um liquidificador tem que buscar a palavra. E na época eu fiquei super ofendida quando ele falou isso, mas hoje eu vejo quanto absurdo isso é. Você vai tomar decisões da sua vida, você tem que buscar tal palavra para casar, para fazer negócio, para tudo. Outra coisa, na CCB os crentes lá são mimados, filhos mimados. Por quê? Eles não aguentam palavras de confronto. É só assim, você é meu filho amado, você é o meu ungido, você é sempre, você é vencedor. Então, tudo isso. Então, eles têm o ídolo da música, eles investem muito em música, eles têm estudo gratuito. Toda semana os irmãos vão lá e se dedicam. Então, como que pode uma igreja se dedicar tanto à música e o evangelho não? Então, muitos lá não saem por esse ídolo que é muito forte da música. E nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele era um anjo de luz e da música. Então, olha para você ver como o inimigo, ele age nessa área. Ele usa a música também, eu acredito muito isso, porque eu vejo relatos de pessoas que foram convertidas na CCB por ouvir um hino. Não estou dizendo que os hinos são do adversário, não estou dizendo isso. Mas é uma arma para prender a pessoa lá, porque eles investem tanto na música e o evangelho fica deixado de lado. Emocionalismo, tudo é sentir. Eu sinto de te ajudar, eu sinto de ir na sua casa, convida alguém para vir na minha casa. Irmã, vem na minha casa. Se Deus assim me fizer sentir, eu vou. Não, gente, não é assim. Então, isso até agora, para quem saiu da CCB, sabe o quanto é difícil a gente saber separar a razão do não raciocínio lógico, quanto o emocionalismo. Tudo é muito emocional, né? Um sonho que você tem que analisar se realmente aquele sonho é um sonho ou é um sonho da parte de Deus, ou é a sua mente mesmo que criou. Tem muito na CCB que é a vaidade espiritual. É isso, irmãos, eu falo, ninguém me contou. Eu vi uma irmã mostrando joelhos para dizer o quanto ela era santa, porque os joelhos dela estavam com calos desse tamanho. E aquele dia eu falei, gente, isso não é legal ficar mostrando se vai descendo daquilo. Mas isso acontece muito. Uma vaidade espiritual por não usar brinco, pulseira, mas por estar daquele jeito, por conseguir permanecer no caminho estreito.
E outra coisa, caminho estreito, eles acham que é isso. É sobre você conseguir se manter na questão da doutrina da igreja, que é você ter cabelão, saiona, esse tipo de coisa para eles é caminho estreito, sendo que nós sabemos que não. Caminho estreito é andar nas mesmas pisaduras que Jesus, é sobre o evangelho, não tem nada a ver com isso. Porque lá é ensinado assim, Cristo e não cortar cabelo, Cristo e saia, Cristo e não pode não pode ter barba, Cristo não pode usar bermuda. Então, também, Cristo tem que ajudar na obra de alguma maneira. Então, assim, por isso que também, irmãos, um adendo aqui. A CCB é uma igreja tão grande que a gente vê, porque muitas pessoas, claro, estão lá, são pessoas sinceras. Eu conheço muitas pessoas sinceras. Eu também, no meu pouco entendimento, eu era sincera. Mas assim, acham que estão fazendo para Deus, acham que estão construindo um tijolinho no céu, sendo que não é assim. Na verdade, a CCB ela é tão grande como ela é, porque as pessoas trabalham achando que estão ajudando na salvação delas. Irmãos, eu não saí da CCB por conta de usar brinco, usar maquiagem, cortar o cabelo, não foi isso, foi pelo evangelho. Foi porque eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer a palavra de Deus, eu quero ler o que foi inspirado pelo Espírito Santo aqui. Que na verdade foi tão negligenciado, né? Eu tenho uma parcela de culpa. Todo mundo que está na CCB, que não lê a Bíblia, na verdade tem uma parcela de culpa. Mas assim, é ensinado lá, não é incentivado. Então, nós temos a nossa parcela de culpa, mas eles têm muita culpa, muita, porque foi passado isso, que a gente tem que a letra mata. Bom, eu quero deixar claro que esse vídeo não é para atacar as pessoas da CCB, pelo contrário, eu tenho amor em Cristo por todas, inclusive da minha antiga comum que eu participava, eu tenho amor por todos, até pelo cooperador, não tenho o que falar, eu sempre fui bem tratada, não tenho o que falar, inclusive no começo, quando eu via muitas críticas da CCB, eu até pensava, tá criticando porque quer algum ministério, tá criticando por causa disso, por causa daquilo, mas depois eu vi que não, que na verdade as críticas eram em relação à falta do evangelho que tem na CCB. E aqui, irmãos, eu vou deixar uma passagem aqui que fez todo sentido para mim, que é o João 8,32, que fala: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é isso, que o Espírito Santo alcance vocês, que alcance muitas pessoas, que também despertem, não só dessa seita, nós sabemos que no Brasil existem muitas outras, mas que desperte dessa seita, porque a seita, ela faz com que a gente não tenha um relacionamento íntimo com Deus. Fica só esperando da igreja, de ir buscar, e o em casa, a gente acaba não tem em casa. Então, a gente terceiriza a nossa vida espiritual, na verdade, para a igreja, sendo que não é assim. Nós temos que buscar a Deus em casa, em oração, em jejum, e também lendo a Bíblia. E na igreja nós vamos louvar a Deus. E só quem é da CCB sabe que isso não acontece lá. Lá a gente não vai louvar. Lá a gente vai buscar a tal palavra. Fico aqui por esse vídeo. Espero todos no próximo. Um grande abraço a todos.